Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, vocês pediram e nós vamos falar esta semana sobre arrebatamento. A minha posição sobre se o arrebatamento é após ou antes da grande tribulação, vocês já conhecem. Vocês sabem que eu sou pós-tribulacionista. Acredito que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Mas eu não estou aqui para defender essa posição, porque já fiz em outros vídeos. Nessa série nós vamos falar sobre o porquê que o pré-tribulacionismo não me convence. Nós vamos achar as falhas e os erros nessa interpretação. Então hoje a primeira interpretação que vai ser, o primeiro vídeo dessa série vai ser a última trombeta. É desse assunto que nós vamos falar. Tudo bem? Uma coisa é clara, uma coisa é lógica e totalmente convincente. A Igreja de Cristo, ela será sim arrebatada. Isso é certeza. No texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 51 e 52, Paulo diz o seguinte para a igreja: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, na última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas não está falando de arrebatamento, está falando de transformação. Sim, está falando de arrebatamento, tá? Se você combinar esse texto com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, diz o seguinte, ó: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, existe sim arrebatamento. Isso é certeza. A grande dúvida que fica entre as pessoas é: o arrebatamento vai ser antes ou depois da grande tribulação? É isso que nós vamos estudar. E o que nós lemos aqui nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15 é que diz que o seguinte: ante a última trombeta. Então qual será essa última trombeta? Na visão pós-tribulacionista, nós acreditamos que essa trombeta se trata da última trombeta tocada na grande tribulação, daquela série de 7 trombetas que nós já estudamos. Você pode ver nesse card aqui. Então nós acreditamos que quando a 7ª trombeta toca, aí sim acontece o arrebatamento. E na descrição no livro de Apocalipse, essa última trombeta toca no capítulo 11. E ela toca, de acordo com o contexto do livro, no final da grande tribulação. Mas essa explicação ela não consegue convencer os pré-tribulacionistas. Eles dizem que a 7ª trombeta não é a última, que não se trata daquela série de 7 trombetas de Apocalipse. Dizem que é outro tipo de trombeta. Eles comparam com Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Vamos ver aqui a trombeta que toca em Mateus 24. Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eles dizem que esse rijo clamor de trombeta não se trata, não fala dessas da grande tribulação. Isso não convence eles, tá bom? E também a outra que é em 1 Tessalonicenses 4 diz o seguinte: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui a trombeta de Deus, 4 anjos com trombeta, e aqui a trombeta de Deus. Então eles acreditam que essa trombeta não tem nada a ver com aquela série de 7 trombetas, que são 7 juízos de Deus durante a grande tribulação, que são outras trombetas. Então vamos ver a inconsistência desse argumento. Paulo deixa bem claro: ante a última trombeta. Quer dizer, ante quer dizer o quê? Enquanto a trombeta soa, é que acontece o arrebatamento. E é a última. Mas eles dizem que é a última das trombetas. Não se trata dessa trombeta que Paulo fala. Dizem que é outra trombeta. Vamos fazer uma ilustração aqui usando essas canetas. Se eu falar para vocês que eu tenho 3 canetas, e se eu falar para vocês que a última caneta é essa caneta amarela aqui, qual é a pergunta que vem? Essa é a última? É. Onde estão as anteriores? Então, esta é a segunda caneta
e esta é a primeira caneta. Então, numa série que você apresenta tendo uma por última, no caso essa, então você vai ter que ter as anteriores. Essa é a pergunta que vem à cabeça. Se essa é a última caneta, onde estão as anteriores? Então, se a trombeta que toca no final da grande tribulação, a 7ª trombeta, não é a última, onde estão as outras? Então, os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eles têm, por obrigação, nos apresentar quais são as trombetas anteriores. Quais são? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a última? Não sei quantas existem antes dessa. Eles têm que apresentar. E a explicação pós-tribulacionista que eu defendo, ela explica muito bem o andar dessas trombetas. Nós temos a 7ª trombeta, que toca no final da grande tribulação, e nós podemos apresentar as trombetas anteriores. Vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 15, falando da 7ª trombeta. Olha lá. Ó. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a 7ª trombeta toca no final da grande tribulação e diz que há grandes vozes, e que essas vozes dizem que os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Sabemos que até o presente momento Cristo não reinava. Quem reinava era o anticristo. E no final da grande tribulação, Cristo chega para reivindicar o seu reino. Portanto, essa trombeta toca no final e combina claramente, perfeitamente com a visão pós-tribulacionista. Vamos comparar com a visão em que Jesus diz como será o arrebatamento. Mateus 24, versículos 29 a 31 diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então diz que logo depois da aflição daqueles dias, essa palavra pode ser traduzida também como grande tribulação, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as potências do céu serão abaladas. Então diz que aparecerá o final do Filho do Homem e as tribos da terra se lamentarão. Eles verão tudo isso acontecendo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Então nós vemos aqui um rijo clamor de trombeta. Grandes vozes, um barulho muito alto que é ouvido por toda a terra. E a terra se assusta. Realmente casa muito bem com a trombeta de Apocalipse 11, né, que diz que no céu houve grandes vozes. Mas aí você pode me perguntar, e onde estão aqueles sinais, né, terremotos, lua escurecendo, abalo cósmico, grandes mudanças na natureza? Onde estão esses eventos aí junto com a última trombeta, onde nós só ouvimos voz? Pois bem, é aí que se torna tudo muito interessante, tá bom? Porque nós não vemos aqui nessa última trombeta grandes terremotos, abalo cósmico e nada disso. Então poderia aí ser uma grande defesa para os pré-tribulacionistas. A 7ª trombeta, que toca no final da grande tribulação, não traz abalo cósmico. Se você ler todo o capítulo 11 de Apocalipse, ele fala das duas testemunhas mártires. 2 homens que estarão na terra testemunhando de Cristo durante a grande tribulação. E o anticristo consegue capturá-los em dado momento e consegue tirar a vida deles. Eles são mortos. E os corpos deles ficam expostos por 3 dias e meio sem ser enterrados. E passados esses 3 dias e meio, veja o que acontece. Apocalipse 11, 11 a 14. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu um grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade.
E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Olha o que nós encontramos um pouco antes dessa trombeta. E no finalzinho aqui no versículo 14 diz que é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai se trata da sétima trombeta, que é tocada no versículo seguinte, no versículo 15. E o que fala um pouquinho antes dessa trombeta ser tocada? Nós vimos que os que estavam mortos, as duas testemunhas mártires que estavam mortos por 3 dias e meio, o espírito de vida cai sobre elas. Se trata do quê? Ressurreição. Essas duas testemunhas ressuscitam e é algo espantoso, deixa todo mundo espantado. Elas ressuscitam. E diz o quê? Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Pois bem, a sétima trombeta toca no final da grande tribulação. E o que ela traz junto com ela? Ressurreição. As duas testemunhas mártires ressuscitam. E também o que? Arrebatamento. Porque Deus diz, subi para cá. E elas são arrebatadas. E nesse mesmo momento, grandes vozes no céu dizendo, os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Cristo volta imediatamente. Portanto, é por isso que eu não me convenço em ser pré-tribulacionista. Esse argumento não me convence. A última trombeta, com toda certeza, ela trata desta trombeta, da sétima trombeta. E Paulo disse bem claramente que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitariam em corpos incorruptíveis e nós seríamos arrebatados. E no próximo vídeo da série, nós vamos falar do cavalo azul, algo muito interessante. Nós já vemos no livro do Apocalipse o cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. Mas no próximo vídeo nós vamos falar do cavalo azul. Que cavalo é esse? É muito misterioso. Então se você assistiu ao vídeo até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Obrigado.